Falar sobre a atual conjuntura. A gente entende a democracia, os nossos direitos sociais, a democracia vivenciada. Então, qual é a importância das políticas públicas na vida das nossas comunidades eclesiais de base? Afinal, o que é mesmo democracia? Então, hoje a gente vai falar sobre a democracia e um pouco desse entendimento que a gente vai fazer como membro da Comissão de Justiça e Paz. E a gente, sendo membro de uma pastoral muito importante de conscientização dos nossos direitos e deveres, é importante a gente falar sobre a democracia e a importância da nossa participação popular. Analisando o contexto social e também político nacional, o que é democracia? Segundo o artigo 5 da Constituição Federal, que é a nossa carta magna dos nossos direitos e deveres como cidadão, o artigo 5 da Constituição Federal, promulgado em 1988, ele diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo os brasileiros e os estrangeiros residentes no país a individualidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. É muito importante essa palavra, o nosso direito à vida, o nosso direito à liberdade. Mas analisando o sistema democrático e dos direitos que estarem garantidos em lei e a efetivação, e a realidade da conjuntura nacional, realidade cotidiana de nós brasileiros e também da América Latina, a gente vive em um cenário de desigualdade social estrutural. Então a gente percebe que na nossa América Latina, no Brasil, no Pará, nossos municípios paraenses, muitas pessoas ainda sofrem com a fome, com a violência urbana, principalmente as pessoas negras e residentes nas comunidades periféricas. Isso a gente vê por toda a América Latina, essa desigualdade. Então, diante disso, nós nos perguntamos: será possível existir, de fato, a democracia, enquanto há direitos humanos, ambientais, direitos assegurados por lei, como eu citei o artigo 5 da Constituição Federal? Acreditamos que para termos coragem e vontade de lidar com essas contradições, temos que promover mobilizações efetivas para essa democracia. Sabemos como cidadãos e cidadãs temos essa disposição. Fazemos parte desse sistema político democrático, porque nós, cidadãos e cidadãs, através do instrumento constitucional, temos essa função política e participativa. Então, cabe a cada um de nós promover de assuntos coletivos, não individuais, encaminhamentos necessários para a minha, a sua comunidade, nosso município, nosso estado, nossa república. E hoje, a ampliação e o desenvolvimento desse tema como democracia, é importante a gente falar e analisar que todo jogo político nacional tem regras e ele é regido também pelo jogo político internacional. Mas podemos generalizar essa afirmação porque estamos vivenciando um período dentro de uma conjuntura de democracia, mas também estamos sendo resistências de um projeto nacional da extrema-direita. Então é importante a gente construir junto com as lideranças articulações e dentro do movimento social compromisso com a comunidade,
Entender que todos nós temos que fazer parte desse processo político, porque é uma democracia, independente de cores partidárias. Estou falando em democracia e participação popular. E esse processo ele tem que ser construído de um modo permanente de igualdade. Quando a gente é inspirado na convocação do nosso grande líder mundial, Papa Francisco, e ele fala do amor, ele fala da paixão, ele fala de pequenos gestos do cuidado das nossas manifestações. Para a gente construir um mundo melhor, o amor, a sociedade e o compromisso para o bem comum. E ele fala que é uma forma de caridade, de compromisso. E isso toca o nosso coração nessa relação de compromisso. E é preciso ocuparmos da política como esse exercício da sociedade civil organizada. Mas também dependemos de várias possibilidades dos sujeitos e coletivos para encantar a política. As mobilizações são necessárias. Entender que em nossas comunidades eclesiais de base é preciso esse debate sobre a comunidade. É preciso esse debate as importâncias das políticas públicas na vida da população. Os acessos à escola, vagas, creche, atendimento, posto de saúde, água, saneamento básico. É importante a gente entender que essas políticas públicas são para ser efetivadas, são garantia dos nossos direitos sociais. E esse entendimento do que é democracia. A palavra democracia, em sua origem, vem de demos, que significa povo, e kratos, que representa poder, ou seja, poder ao povo. Democracia pode ser conceituada, então, como governo que o povo exerce de fato seus direitos e sua soberania popular. As eleições e os nossos representantes, ele constitui esse processo de democracia. E ele nos permite, a cada disputa eleitoral, haja essa alternância de poder, ou as reeleições. Mas para garantir a realização das eleições e combater fraudes e abusos, a Justiça Eleitoral ela foi criada a partir de 1932 para combater os abusos e as corrupções e fraudes eleitorais. Mas também nesse mesmo aspecto, de olho no ano eleitoral, esse ano a população dos 5.568 municípios brasileiros, eles irão às urnas dia 6 de outubro para eleger prefeito, prefeita, vice-prefeito, vice-prefeita, vereadores e vereadores. São 5.568 municípios brasileiros. Em várias localidades que têm mais de 200 mil habitantes, é necessário o segundo turno. E as eleições municipais são importantes porque ela envolve toda a população. É importante a gente fazer o diálogo, entender que esse diálogo é necessário. É o encantar da política, é a participação do povo. E a democracia para todos nós é a luta de dias melhores, pela qualidade de vida. A participação social, que também é garantida na Constituição Federal de 1988, é a participação da sociedade na elaboração e implementação de gestão e fiscalização de políticas públicas e programas promovidos pelos governos, o que chamamos na legislação de controle social. É importante, candidato a vereador e candidata a vereador, é importante vocês entenderem essa participação social. O controle social, ele é garantido, mas ele tem que ser discutido com a comunidade, com a população. Nos estados e municípios, onde há conselhos gestores de políticas públicas, como os conselhos de assistência social, saúde, educação, esses são os exemplos de participação social. Se você é pré-candidato não souber, não se meta em política.
porque você tem que entender essa democracia participativa, porque ela faz parte desse panorama dos avanços de garantias e direito pós-Constituição Federal de 1988. E quando eu falo educação, saúde, trabalho e renda, assistência social, são direitos sociais garantidos. A universidade, acesso à educação, garantias na Constituição, a criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento, que é o Fundeb, e a sua manutenção para as políticas públicas educacionais. É importante a gente entender isso. O SUS, entender que mais de 150 milhões de pessoas no Brasil dependem exclusivamente do SUS, e como se chega às verbas para essa implantação das políticas públicas. A manutenção da CLT, que é o trabalho e renda, assistência social, que é a seguridade social, para ser um direito de todos aqueles que necessitam e não um benefício. Então, em entender esse processo, a organização popular como defesa e aperfeiçoamento da democracia. Isso, quando você começa a entender, você vai encantar a política. E quando tu encantas a política, tu entende o teu papel dentro da sociedade. E esse papel dentro da sociedade é o que nos faz, dentro desse panorama, entender o papel de cada um. Qual é o papel do prefeito e do vereador? O prefeito ele pode ser prefeito de qualquer pessoa, cidadão brasileiro, alfabetizado maior de 21 anos. E o prefeito é a principal autoridade política do município, onde se administra os serviços públicos da cidade, decide como o dinheiro de impostos e repasses do Estado e da União serão utilizados. É esse o papel do prefeito. Além de planejar e realizar as obras públicas, como praça, escola, hospital, zelar pelo meio ambiente, limpeza, saneamento básico, promover eventos culturais, entre outros. Também fazer decretos e regulamentar as celebrações de projetos de lei. O vereador, para quem almeja ser candidato, para quem almeja ser representante do povo, o vereador é qualquer pessoa, cidadão, alfabetizado maior de 18. O vereador compõe o poder legislativo municipal e tem a principal função de representar os interesses da população perante o governo da cidade. Então, os vereadores definem a lei municipal que impacta a vida de cada um de nós, municípios. Entre elas está a lei orçamentária anual, que é muito importante a gente conhecer como sociedade civil organizada o que é a lei orçamentária anual, porque ela define onde serão aplicados recursos, os impostos pagos por todos nós, cidadãos e cidadãs. Também atua como fiscalizadores das ações da prefeitura. Então, é esse o papel do prefeito e do vereador. E é muito importante também a gente se comprometer como participante desse encantar política. Esse encantar política que Paulo Freire sempre falava isso. Paulo Freire foi um dos maiores educadores do Brasil. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Então, essa frase do nosso patrono da educação brasileira, Paulo Freire, é essencial para esse período que a gente está entendendo e vai entender, afinal, o que é participação social e democracia. Então, na democracia, as pessoas escolhem quem vai tomar decisões importantes para todos nós. A participação social é quando todos e todas dão as opiniões sobre o que é fundamental, colaborando pelo êxito de acolher a menor maneira possível. Então, essas ferramentas da democracia são essenciais para a gente entender o que é participação política e o que é o nosso papel como cidadão e cidadã nesse momento que vamos vivenciar nessas eleições municipais desse ano. O papel dos cidadãos nas eleições
desse ano é muito importante, porque nós vamos decidir o que vai ser daqui a 4 anos. Então, por isso esse debate foi necessário, o que é democracia e a nossa importância das políticas públicas na população, e entender também o que é participação social. Como eu falei, participação social garantida pela Constituição Federal é a participação da sociedade na elaboração e implementação, gestão e fiscalização de políticas públicas. Então, é a nossa participação. E os avanços aconteceram. Durante a Assembleia Nacional Constituinte, o que resultou no que nós temos a nossa Carta Magna, a população apresentou mais de 72 mil propostas para serem avaliadas pelos parlamentares da época. Então, muitas das políticas que hoje nós conhecemos são fruto desse processo de participação social, desse acesso gratuito à saúde, principalmente o SUS. Ele foi uma reivindicação da população. Então, a partir dessa Constituição de 88, muitas coisas foram conquistadas pela sociedade, como o Estatuto da Criança e Adolescente, que foi um marco legal e regulatório dos direitos humanos de crianças e adolescentes. E muito se avançou em diversas pautas. E a Constituição já recebeu mais de 140 emendas ao longo dos anos. E as modificações sempre têm esse olhar de diversidade da sociedade brasileira. Então, há muita coisa para caminhar e muito para a gente debater. A organização popular em defesa desse aperfeiçoamento dentro da nossa democracia. Então, como Comissão de Justiça e Paz, a gente fala em fé, política do bem comum e democracia universal.